Boa noite a todos. Em primeiro lugar, é uma alegria para mim estar aqui, na Igreja Brasileira de Dallas. Agradeço ao Joisel pelo gentil convite, ao pastor também. E, em segundo lugar, eu quero pedir desculpas por eu estar trajado assim. Eu coloquei esta roupa às 6 horas da manhã. Estou com ela até agora. Não me falaram que eu viria direto do aeroporto para cá. Mas não há problema. Nós vamos falar um pouco sobre o uso da Bíblia. A interpretação da Bíblia. Há muitas coisas que nós precisamos saber sobre o uso da Bíblia, sobre a interpretação da Bíblia. E talvez a primeira delas seria entender que a Bíblia precisa ser interpretada. Algumas pessoas ignoram este ponto. E existe uma velha anedota, daquelas anedotas de igreja, de que num culto pentecostal, o pregador chegou e vamos ver o que o Senhor tem para nós hoje, e abriu a Bíblia nessas páginas em branco entre o Antigo e o Novo Testamento, e ficou chocado e falou: o Senhor não tem nada para nós hoje, vamos embora, não é? Na verdade, há muitas pessoas que usam a Bíblia assim. Abrem a Bíblia, eles dizem até que oram, e aí abrem a Bíblia, e onde eu puser o dedo é aquilo que o Senhor tem para mim. Pode ser que em determinadas situações o Senhor utilize este método para nos dizer algumas coisas. Mas eu gostaria de lhes dizer que, como regra, Deus não age assim. Deus já deu a sua palavra, e a sua palavra precisa ser utilizada com diligência, com sabedoria, com prudência, com cuidado. Por que existem tantas denominações cristãs? Todas elas reivindicam ter a verdade. Todas elas, inclusive uma, chamada Igreja Adventista do Sétimo Dia. E o que é que faz, o que é que torna a nossa verdade mais verdadeira do que a deles? O que é que faz a diferença? No fim das contas, o que vai fazer a diferença é se o meu ou o nosso uso da Bíblia é legítimo ou não. Certo? Porque se eu interpreto um texto desta maneira, e ele interpreta o texto de uma outra maneira, a pergunta é: quem está certo e quem está errado? Então, deve haver um critério, deve haver algo que valide ou a minha ou a dele interpretação. Nós não podemos simplesmente ficar, não, nós estamos certos porque nós achamos que estamos certos. Ele vai dizer a mesma coisa. Ele vai dizer: eu digo isso, eu acho que estou certo, e portanto eu estou certo. Não. A Bíblia precisa ser interpretada. E precisa ser interpretada corretamente. E o próprio Senhor Jesus reconheceu a necessidade de interpretar a Bíblia. E eu gostaria que vocês me ajudassem lendo alguns textos bíblicos. Por exemplo, vamos começar com Lucas capítulo 24, versículo 27. Lucas 24, 27. O primeiro que encontrar pode ler, por favor. Lucas 24, 27. Pode ler. Tá, quem que começou a explicar? Está falando de quem o texto? Está falando de Jesus. Está falando de Jesus. Vocês conhecem a história. Era o domingo da ressurreição, final do dia. Aqueles 2 discípulos estavam indo para Emaús.
Eles não sabiam ainda que Jesus havia ressuscitado. Estavam cabisbaixos, tristes, frustrados, decepcionados. Jesus os alcança e começa uma conversa com eles. Por que vocês estão tristes? Quem é você? É o único? Acabou de chegar? Você não sabe o que aconteceu? Jesus de Nazaré morreu. Pensávamos que era ele quem haveria de redimir a Israel, e já é hoje o 3º dia, desde que estas coisas aconteceram. E aí Jesus repreende aqueles 2 discípulos. Jesus diz que eles não estavam crendo naquilo que os profetas haviam dito. E então vem esse texto. E começando por Moisés, Jesus passou a explicar as Escrituras para eles. Por que eles estavam tristes? Por que eles estavam tristes? Em última instância, porque eles estavam interpretando a Bíblia de modo errado. Eles não estavam interpretando as Escrituras de modo correto. E, portanto, não estavam entendendo o que estava acontecendo. E não estavam sequer preparados para a ressurreição de Jesus. Então, Jesus teve que explicar as Escrituras para aqueles 2 discípulos desapontados. Então, notem, o ponto que eu quero destacar é o seguinte: o próprio Senhor Jesus reconheceu a necessidade de explicar a Bíblia corretamente, de interpretar a Bíblia corretamente. E Jesus passou o resto daquela tarde explicando a Bíblia para aqueles 2 discípulos, explicando as profecias messiânicas para aqueles 2 discípulos. Eu quero ir para uma outra passagem agora. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16. 2 Pedro 3, 15 e 16. Me ajudem aí com este texto, por favor. 2 Pedro 3, 15 e 16. O que diz o apóstolo ali? Quem achou, pode ler. Isso. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Opa! Algumas coisas interessantes nesse texto. Primeiramente, Pedro está dizendo que existem algumas coisas difíceis nas cartas de Paulo. Você acha Paulo difícil de entender às vezes? Acha ou não? Veja, Pedro era judeu tanto quanto Paulo, falava a língua de Paulo, vivia no tempo de Paulo, e Pedro já achava as cartas de Paulo difíceis de entender. Então, não somos só nós que temos dificuldades de entender o apóstolo Paulo. Pedro já tinha dificuldade de entender o apóstolo. Outra coisa que Pedro diz aí é que aquelas coisas difíceis de entender nas cartas de Paulo podiam ser torcidas, interpretadas erroneamente. E algumas pessoas estavam fazendo isso já naqueles dias. E a terceira coisa que Pedro diz é que interpretar a Bíblia erroneamente conduz a quê? Conduz à perdição, é o que ele está falando. Então, notem, existem coisas difíceis de entender na Bíblia, estas coisas podem ser torcidas, podem ser interpretadas erroneamente, e o resultado disso é a perdição. Então, pergunta é, devemos nós interpretar a Bíblia corretamente? É claro que devemos. Temos um dever, acima de tudo. Se nós dizemos ter a verdade, esta verdade deve se sustentar por si mesma. Não sou eu que vai dizer, não, isto é verdade porque eu quero que seja. A verdade tem que se sustentar a si mesma. É pela Bíblia que nós vamos defender as verdades que nós temos. Existem outras passagens que eu poderia mostrar para vocês
mas eu acho que estas duas já são bastante para vocês perceberem que a própria Bíblia reconhece a necessidade de ser interpretada corretamente. E nós vamos dar alguns exemplos hoje à noite, só para você sentir um pouco o clima, não é? Deixa eu lhes fazer uma outra pergunta. Foi a Bíblia escrita para nós? Foi a Bíblia escrita para nós, sim ou não? Opa, eu ouvi um também aí. Nesse também aí, eu percebi alguma outra coisa. Para eles quem? Os judeus, os gentios? Tá, deixa eu mudar então a pergunta. Para quem que Paulo escreveu sua carta aos Romanos? E agora? Para quem que Paulo escreveu sua carta aos Gálatas? Não foi para nós. Foi para os romanos, foi para os gálatas, foi para os coríntios, foi para os efésios, para os filipenses, para os colossenses. Paulo sequer sabia que um dia brasileiros estariam estudando suas cartas em Dallas, no Texas. Paulo sequer sabia disso. Ele não estava pensando em nós quando escreveu. Ele não estava pensando em nós. Portanto, esta é a coisa mais fundamental que eu tenho que me lembrar. Para quem que Paulo escreveu sua carta aos romanos? Para os romanos. Os romanos de quando? De quando? Do primeiro século, mas eu posso ser mais preciso ainda. Quando no primeiro século? Tá, talvez eu não saiba a data exata em que Romanos foi escrita, mas para os romanos contemporâneos de Paulo. Certo? Paulo escreveu sua carta aos romanos que muitos deles, ele conhecia. Os contemporâneos dele. Bom, o ponto que eu quero salientar é que Romanos não foi escrita para nós. E eu só posso entender Romanos se eu colocar Romanos na sua moldura histórica. Se eu entender Romanos lá, naquele contexto. Porque Paulo estava pensando nas igrejas de Roma dos seus dias, nos problemas que a igreja de Roma tinha nos seus dias, nos dias de Paulo. E enquanto eu não for capaz de resgatar todos aqueles elementos históricos do contexto, do momento, eu não vou ser capaz de entender Romanos corretamente. Ou qualquer livro bíblico. Qualquer livro bíblico. Existe uma expressão técnica que nós usamos na faculdade de teologia. A expressão é literatura circunstancial. Literatura circunstancial. O que isto significa? Significa que a Bíblia não caiu pronta do céu. A Bíblia não chegou até nós em placas de ouro, escondidas numa caverna e traduzidas por um anjo chamado Moroni. Você entendeu, né? Há um grupo por aí que fala isso, das escrituras deles. Não foi assim que a Bíblia chegou até nós. Havia um problema lá na igreja de Roma, nos dias de Paulo, e Paulo mandou uma carta para aquela igreja. Havia um outro problema nos dias de Paulo nas igrejas da Galácia, e Paulo mandou uma carta para as igrejas da Galácia, para ajudá-los a resolver aquele problema. Agora, surge então a pergunta, se Paulo escreveu Romanos para os romanos de seus dias, se Paulo escreveu Gálatas para os crentes gálatas de seus dias, por que eu estou estudando Romanos e Gálatas hoje aqui, século 21, em Dallas, no Texas? Por quê? Aí está o ponto. A Bíblia não foi escrita para nós, mas existe na Bíblia uma transcendência. O irmão falou corretamente, também. Existe na Bíblia uma transcendência. Os livros do Antigo Testamento não haviam sido escritos para os cristãos, nem havia cristãos nos tempos do Antigo Testamento. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse assim, tudo que foi escrito para nossa enseñança, para o nosso ensino foi escrito. Paulo não diz que tudo que foi escrito para nós.
Ele diz, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Você entendeu a diferença? Então, Paulo escreve uma carta para os romanos, mas existe uma transcendência, algo que faz com que aquela carta vá além dos limites de Roma e alcance nós, hoje, em pleno século 21. De tal maneira que aquilo que Paulo escreveu aos romanos pode nos ensinar hoje muita coisa. Aquilo que Paulo escreveu aos Gálatas, aquilo que João escreveu, aquilo que Mateus escreveu, que Lucas escreveu, acaba sendo útil para nós hoje. Mas eu preciso colocar Romanos, Gálatas, Atos, no seu contexto histórico. Esta é a coisa mais fundamental que existe, colocar o livro no seu contexto histórico. Hoje de manhã, eu estava lecionando Atos, lá na Faculdade de Teologia. E nós estamos estudando lá na faculdade, exatamente nesta semana, o capítulo 10, que é a visita que Pedro fez a Cornélio. E vocês se lembram, existe ali, naquele capítulo 10 do livro de Atos, uma situação bastante complicada para nós adventistas. Porque Pedro, ele tem uma visão de um lençol baixando do céu, cheio de animais limpos e imundos. É o que existe no animal, no lençol, repleto de animais limpos e imundos. E uma voz vinda do céu dizendo para Pedro fazer o quê? Matar e comer. Matar e comer. O que Pedro faz? Ele diz, não, Senhor, jamais entrou na minha boca alguma coisa impura. Jamais. Mas é isso mesmo que Pedro fala? O que os nossos irmãos evangélicos dizem acerca deste texto? Porque qual é a resposta de Deus? A primeira coisa é mata e come. Aí Deus fala uma outra coisa. Quando Pedro diz, eu nunca comi nada impuro. Aí Deus fala, não considere impuro aquilo que eu purifiquei. E o que todo mundo por aí pensa? Que agora estamos liberados para comer de tudo. Vamos ver o texto com cuidado. Vamos lá, Atos capítulo 10. Atos capítulo 10, vamos lá. Quero chamar a atenção de vocês. Atos capítulo 10, versículo 14. Pedro respondeu, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi alguma coisa. Aí ele usa duas palavras. Quais são essas duas palavras? Comum e imunda. Olha só, ele não diz apenas, jamais comi alguma coisa imunda. Ele diz, jamais comi alguma coisa comum e imunda. Aí olhem a resposta de Deus, no versículo seguinte. Segunda vez a voz lhe falou, ao que Deus purificou, não consideres comum. Não é o imundo, é o comum. O que Deus purificou, não consideres comum. Irmãos, eu não sou capaz de entender esse texto se eu não souber o que está acontecendo nos dias de Pedro. Esse é um texto que eu não consigo explicar corretamente se eu não souber o que está acontecendo nos dias de Pedro. Vocês deem uma olhada no versículo 28. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, quando ele entra, ele diz uma coisa, vós bem sabeis que é o quê? É proibido, versículo 28, é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. De outra raça. É o seguinte, os rabinos ensinavam os judeus que era proibido entrar na casa de um não-judeu.
era proibido. Por quê? Eles diziam que se um judeu circunciso entrasse na casa de um gentio incircunciso, o judeu se contaminaria, religiosamente falando, cerimonialmente falando. Lembram-se lá de Atos, de João capítulo 18, quando Jesus está na casa de Pilatos em Jerusalém, no pretório, e os judeus vêm ali para pedir a condenação de Jesus. O texto diz assim, que eles, os judeus, se recusam a entrar na casa de Pilatos. João 18. Eles se recusam a entrar para não se contaminarem, porque naquele dia eles querem comer a refeição pascual. Então eles não entram. Se eles entrassem, eles estariam contaminados cerimonialmente e não poderiam participar das festividades da Páscoa, não poderiam comer a refeição pascual. Então eles se recusam a entrar na casa de Pilatos. É o que Pedro diz para Cornélio. É proibido a um judeu entrar na casa de alguém de outra raça. É exatamente o que os rabinos ensinavam. Os judeus se tornaram tão fechados em torno de si mesmos. Eles desenvolveram um preconceito tão grande para com gentios incircuncisos, tão grande, que eles se recusavam a manter amizade, comunhão, a entrar na casa de alguém, principalmente a sentar-se com um gentio incircunciso à mesa. E agora Deus precisa trabalhar com Pedro. Deus quer levar Pedro à casa de Cornélio e Deus tem que trabalhar, quebrar esse preconceito na cabeça desse homem. Um apóstolo, estivera com Jesus 3 anos e meio. E então os judeus diziam assim, eles desenvolveram no primeiro século um conceito, aliás, já vinha desde o segundo século antes de Cristo, um conceito chamado contaminação por associação. Contaminação por associação. Então eles diziam o seguinte, uma coisa limpa se torna imunda em contato com alguma coisa imunda. Vocês estão entendendo? Contaminação por associação. Uma coisa limpa, se entrar em contato com alguma coisa imunda, a coisa limpa se torna contaminada. Então, eles aplicavam isso para qualquer coisa, comida, pessoa, e é por isso que eles não entravam na casa de um gentio incircunciso, porque achavam que se entrassem, a associação tornaria o judeu imundo. Tornaria o judeu imundo. Então, os judeus tinham duas palavras. Uma palavra é a palavra, eu vou ter que usar a palavra em grego aqui para ficar mais claro, a palavra akatartos, que é a palavra aí em Atos 10, qual era o versículo? 14? 14. A palavra traduzida por imundo é a palavra akatartos. E a outra palavra, traduzida por comum, é a palavra koinos. Koinos. Então, vejam só, já volto a essas palavras. Pedro poderia muito bem, já que o lençol estava cheio de animais limpos e imundos, qual era o problema? Pedro poderia fazer o quê? Pega o limpo. Pega o limpo. Ele não ia dar conta de comer tudo mesmo? Pega 1, 2 ou 3 limpos lá, mata e come. Por que Pedro se recusa? Contaminação por associação. Porque na cabeça de Pedro, nem o limpo agora ele podia comer, porque o limpo estava contaminado pela associação com o impuro. E olha então a resposta de Pedro. Senhor, jamais comi alguma coisa comum e imunda. O imundo é o imundo de Levítico 11. Sabe o que é o comum? O comum é o limpo, que havia se tornado comum, contaminado pela associação com o imundo. Então Pedro falou, Senhor, eu não posso comer nem o imundo, que eu nunca comi, mas também não posso comer o comum. O comum é o limpo que se contaminou com o imundo. Eu não posso comer, Senhor. E aí o que Deus fala para ele?
O que Deus fala para ele? Não considere comum aquilo que eu nunca declarei imundo. Então Deus não está mexendo no imundo na sua resposta. O imundo continua imundo. O problema de Deus é mostrar para Pedro que o comum, ou seja, o limpo, não é contaminado pela associação com o imundo. Isso é o que os rabinos ensinavam. Não está na Bíblia isso. Não está na Bíblia. Por exemplo, as pessoas podiam ter gato e cachorro em casa. São animais limpos ou imundos? Gato e cachorro? São imundos, mas isso não me contamina. Jesus podia entrar em Jerusalém sentado num jumento, que é um animal limpo ou imundo? Imundo, mas isso não contamina. Mas eles achavam que gentil incircunciso contamina. Então, o problema de Pedro era uma má compreensão desse conceito de contaminação por associação. O problema de Pedro não era o imundo era imundo, continuava imundo, ele nunca comera e nunca comeria. Um judeu não comeria imundo. O problema era o limpo do lençol, que Pedro achava que agora estava contaminado pela associação com o imundo. E aí Deus fala: Pedro, não considere comum aquilo que eu nunca disse que seria. Não considere comum. Então Deus não mexe no imundo, o imundo continua imundo. Deus quer resolver o problema do limpo, que Pedro achava que estava agora contaminado. Vocês entenderam a situação? Não tem nada a ver com comida, ou com liberar o imundo para comer. Deus nunca liberou o imundo para comer. Mas Deus está falando: Pedro, pode comer o limpo, porque o limpo não está contaminado pela associação com o imundo. Como é que eu sei isso, irmãos? Eu sei porque eu estudo. Vocês estão me entendendo? É por isso que eu falei para vocês, se eu não souber o que está acontecendo no primeiro século, eu nunca vou ser capaz de entender esse texto corretamente. Porque eu não vou entender a diferença entre o comum e o imundo, e quando Deus fala: Pedro, não consideres comum o que eu purifiquei, então dá a impressão que Deus está liberando tudo para comer. E é o que todo mundo por aí fala. Vocês podem olhar qualquer comentário bíblico. Nenhum deles vai gastar tempo explicando o koinós e o akatartos. Nenhum deles vai. E eu estava explicando hoje na sala de aula, e uma aluna: quer dizer que... Eu falei, é isso mesmo, não pode. O imundo continua imundo. Nossa, o imundo continua imundo. O problema era o limpo. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é que os livros bíblicos foram escritos numa época, num contexto, numa cultura que é diferente da nossa. E se eu não colocar os livros bíblicos dentro do seu momento histórico, dentro da sua cultura, eu vou ter dificuldades de entendê-los ou correrei o risco de interpretá-los de modo equivocado. Mas alguém pode perguntar: mas como é que eu vou saber? Bom, algumas ferramentas muito úteis, e o pastor poderá ajudá-los. Algumas ferramentas muito úteis para qualquer pregador, professor da escola sabatina, ancião. Talvez a ferramenta mais útil que exista, a primeira que eu recomendaria, é um bom dicionário bíblico. Algumas pessoas nem sabem o que é isso, dicionário bíblico. Eu tinha uns 12 anos de idade, e uma vez eu estava em casa, meu pai chega com um livro grande, grosso, e eu perguntei: que livro é esse, pai? Um dicionário da Bíblia. Dicionário da Bíblia. Quem precisa de um dicionário da Bíblia? Jogou o livro assim em cima do sofá. Eu tinha uns 12 anos de idade e fiquei com aquela cena na cabeça. Dicionário da Bíblia. Quem precisa de um dicionário da Bíblia? E o livro foi para a estante e lá ficou. Nunca vi meu pai mexer no livro. E quando eu vi aquele livro, o que eu me lembrava? Dicionário da Bíblia. Quem precisa de um dicionário da Bíblia? Eu fui para a faculdade fazer teologia com 17 anos de idade. No primeiro recesso que teve, eu fui para casa, fui direto naquele livro, coloquei na mala, levei para a faculdade. Tenho o livro até hoje, e é um dos livros que eu mais uso. É um dos livros que eu mais uso. Ele explica tudo, chama-se dicionário porque tem uns verbetes em ordem alfabética. Nomes, lugares,
árvores, animais, conceitos, tudo, explica tudo que a gente precisa saber. Então você ouve ali a palavra sicômoro. O que é um sicômoro? Como é que era um sicômoro? Vai lá, ele mostra até a foto de um sicômoro, explica tudo do sicômoro. Está entendendo? Mar da Galileia, como é que era? Onde é que era? Do que era formado? Qual era o tamanho? Vai lá, o dicionário explica tudo o que é o Mar da Galileia. Então, é uma ferramenta de grande utilidade, e é uma das primeiras ferramentas que eu recomendo aos meus alunos, é um dicionário bíblico. Comentários bíblicos também ajudam. A igreja tem um comentário, um bom comentário, está trabalhando num novo comentário. Mas, primeira coisa, é nos lembrar de que os livros foram escritos dentro de um contexto histórico. Eu quero colocar agora algumas imagens aqui. Elas estão disponíveis, pastor? Quero colocar no projetor aqui na tela algumas imagens. Dê uma olhada aqui. Vocês conhecem essa imagem? Tá? Vocês conhecem. É a cena do quê? Da Santa Ceia, pintada por Leonardo da Vinci. Esta imagem, eu não sei quantos, talvez alguns já tenham visto, pessoalmente, eu já vi. Ela ocupa uma parede toda, maior do que essa parede que está aqui na frente. É um quadro enorme, é um quadro grande, que fica no chamado, fugiu o nome agora, Cenáculo Vinciano, ou Vintiano, ali na cidade de Milão, na Itália. Da Vinci pintou numa parede, e essa parede está em pé até hoje ali. O quadro foi restaurado recentemente. Aí eles fecharam a igreja, e hoje entra um número reduzido de pessoas, eu acho que são 12 ou 13 pessoas de cada vez, e elas podem ficar 15 minutos ali, sai esse grupo, entra outro, com temperatura e umidade controladas, para preservar o quadro. Bom, esse quadro está todo errado. Está todo errado. Tudo errado. O que está de errado nesse quadro? A mesa. A mesa está errada. Essa era uma mesa da Europa no tempo de Leonardo da Vinci. As mesas romanas eram mesas baixas. Mas como é que eram assim? Mesas baixas. Mesas baixas porque ao redor das mesas eles usavam divãs. E eles se reclinavam sobre o braço esquerdo, geralmente com as pernas para trás, e usava a mão direita para se servir. É por isso que Maria, quando ungiu os pés de Jesus, ela pôde e os pés estavam lá atrás, fáceis de serem ungidos. Ou você imagina que Maria veio engatinhando no meio das pernas dos homens, embaixo da mesa, para ungir os pés de Jesus? Você está entendendo? Jesus estava num divã, com as pernas para trás, Maria veio e ungiu os pés de Jesus. As mesas eram baixas. As mesas tinham 3 pernas. As mesas romanas tinham 3 pernas, e elas se chamavam triclinium. 3 pernas. Por quê? Porque o chão não era tão perfeito. E uma mesa de 4 pés, num chão imperfeito, o que acontece? Ela balança. A mesa de 3 pernas nunca balança. Os romanos eram inteligentes também. Então, era uma mesa baixa, deitado. Aí diz que João estava reclinado no peito de Jesus, certo? Não, ele não estava reclinado no peito de Jesus. Jesus estava aqui, João estava à sua direita, portanto, João estava reclinado do lado do peito de Jesus. Você está me entendendo? Ele não estava em contato físico com o peito de Jesus, ele estava reclinado ao lado do peito de Jesus. Quem estava do lado esquerdo Jesus estava dando as costas para ele. Mas João estava à direita, então ele estava num lado privilegiado. Então, a mesa está errada, as cadeiras estão erradas, a toalha da mesa está errada, os pratos, os utensílios, tudo está errado, o cômodo está errado. Isso aqui era uma casa da Europa do século XVI. E lá pelas janelas, se você chega ali perto, você vê os Alpes suíços. Você vê os Alpes suíços. Da Vinci estava vendo os Alpes no momento que ele pintou. De Milão você pode ver os Alpes, lá no fundo. Está tudo errado. O que faltou para Leonardo da Vinci, quando pintou o quadro?
contextualizar, faltou ter a noção histórica correta. E aí ele acabou pintando uma obra muito linda, extraordinária, histórica, mas está tudo errado. Está tudo errado. Próximo slide. Dê uma olhada nisso aqui. Aquele senhor idoso de barba branca é para ser José, pai de Jesus. Aquela senhora de vestido vermelho, com as mãos assim, é para ser Maria. Aqui no chão, deitado, é para ser Jesus. E ali os animais, para dar a ideia de que era como é que fala? Um estábulo, não é? E sabem quem são aqueles dois visitantes ali naquele canto? Sabem quem são aqueles dois visitantes? É o rei e a rainha que encomendou a pintura. O rei e a rainha, lá da Europa, da Idade Média, que encomendou a pintura. Então, eles encomendaram uma pintura para um artista e pediram para o artista, coloca-nos na pintura, para mostrar a nossa fé, a nossa piedade. Para mostrar a nossa fé. Agora, José está com roupa do século XVI, Maria está com roupa do século XVI, a cena, o ambiente é da Europa do século XVI, o rei e a rainha. Vocês sabem que nós também fazemos isso? Quando eu abro a Bíblia e esqueço que ela foi escrita para os romanos, para os gálatas, e leio como se ela fosse escrita para mim. Está me entendendo? Eu faço a mesma coisa, eu me coloco na cena, sem levar em conta esses 2000 anos de história. E isso pode me levar a conclusões equivocadas sobre o texto. Olhem o próximo slide. Próximo slide. Esse aqui, ali está Maria, segurando Jesus. Esse senhor aqui é Jerônimo, que viveu no 5º século, tá? E aquele à direita é João Batista, que era 6 meses mais velho que Jesus. 6 meses mais velho que Jesus. Você está entendendo? E lá no fundo tem um castelo medieval europeu. Lá no fundo tem um castelo medieval. Então, olhem a confusão que se fazia na hora de se ler a Bíblia. Não se leva em consideração o aspecto tempo. Não se leva em consideração que a Bíblia foi escrita num contexto, numa época, para um povo. A pessoa se insere na narrativa e aí começa a tirar conclusões equivocadas. Mais um slide, eu acho que esse aqui vai ser o último. Isso. Ali está Jesus, aqui está Jerônimo, do 5º século, e São Francisco de Assis, que viveu, parece que no século XI ou no século XII. Estão os dois ali ajoelhados, e no fundo uma cidade medieval europeia. Irmãos, isto é falta de sensibilidade histórica. Então, quando eu leio Atos capítulo 10, eu tenho que entender o que estava acontecendo na época. Por que Pedro teve dificuldade para ir à casa de Cornélio? Por que Deus teve que trabalhar com a visão do lençol de animais limpos e imundos? Era uma linguagem que Pedro poderia entender. No fim das contas, Deus não estava ensinando nada sobre comida, era sobre gentil. Mas Deus usou animais limpos e imundos por causa do conceito rabínico de contaminação por associação. Então, não é tão simples assim ler a Bíblia. Não é tão simples. O Espírito Santo pode traduzir a Bíblia para nós quando nós oramos com sinceridade, com oração, com fé. Mas, se eu quero ir um pouco além, interpretar textos difíceis, eu preciso estudar e me inteirar um pouco mais do que está acontecendo. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é colocar o texto dentro da sua moldura histórica, recuar no tempo, conhecer um pouco mais os costumes, as práticas. A parábola das 10 virgens. Parábola das 10 virgens. Nós temos a nossa noção de casamento. Sabem como eram os casamentos judeus? Os casamentos judeus eram assim, marcava-se o dia, mas não a hora. Marcava-se o dia, mas não a hora. Então a noiva ficava na sua casa com as madrinhas, as virgens ali da história são as madrinhas. A noiva ficava na sua casa com as madrinhas,
E o noivo, na hora que ele bem entendesse, ele sairia da sua casa para ir até a casa da noiva, para buscar a noiva e as madrinhas para a sua casa, para a festa. E a noiva nunca sabia que horas o noivo ia chegar, fazia parte do charme ali. Hoje é a noiva que atrasa, não é? Naquele tempo era a noiva que esperava. E o noivo da parábola de Jesus resolveu ir que horas? À meia-noite, no último horário. A noiva ficou esperando, as madrinhas ficaram, elas se cansaram, dormiram, não levaram azeite adicional, jamais imaginavam que o noivo fosse demorar tanto assim. Aí, de repente, à meia-noite, alguém fala, o noivo está aqui, está chegando. E aquelas que não tinham azeite suficiente, não puderam, ao terem que ir comprar, perderam o cortejo de volta para a casa do noivo e não puderam participar da festa. São detalhes que, quando eu fico sabendo como eram os casamentos nos dias de Jesus, a coisa fica tão mais simples de entender. Tão mais simples. Então, a primeira coisa é colocar o texto na sua moldura histórica, no seu contexto histórico. Outra coisa importante na hora de interpretar um texto é colocar o texto no seu contexto literário. Colocar o texto no seu contexto literário. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos para Lucas, capítulo 16. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 16. Vamos lá. Quem tem o texto aí para nós? Lucas 16, 16. O que diz? Lucas 16, 16. A lei e os profetas profetizaram até João. Não, não vale. Você está lendo na Nova Versão Internacional. Quem que está lendo aí? Quem que está lendo? A lei e os profetas vingaram até João. Desde esse tempo. Só até ali está bom. A lei e os profetas Vingaram. Vingaram ou vigoraram. Vigoraram até João. Irmãos, cá para nós, o que o texto está dizendo? A lei e os profetas vigoraram até João. Portanto, a lei não está mais em vigor. Não é isso que está escrito no texto? A lei e os profetas vigoraram até João. Irmãos, sejamos honestos. E aí? Se um evangélico abrir esse texto para você e fala, está aqui, ó, a lei e os profetas vigoraram até João. O que você vai dizer? O que você vai dizer? Interessante, irmãos. Dê uma olhada, abra a Bíblia nesse capítulo aí. Olha só o que diz o versículo 17. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Ora, tem um problema aqui, não tem? Como é que pode o versículo 16 falar, a lei e os profetas vigoraram até João, e Jesus, depois de João falar, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei? Tem algum problema aqui? Olhem só, em seguida vem a parábola do rico e do Lázaro. A parábola do rico e do Lázaro. O Lázaro morreu, foi para o céu, o rico morreu, foi para o inferno. É uma parábola alegórica, não é? Aí o rico está lá no inferno e ele fala com Abraão, fala, Abraão, por favor, manda o Lázaro lá avisar os meus irmãos, porque eu ainda tenho tantos irmãos, fala para eles se arrependerem, porque aqui é quente demais, é complicado aqui. Aí notem a resposta de Abraão. Olhem a resposta, versículo 29. Eles têm o quê? Moisés e os profetas. Ou seja, eles têm a lei e os profetas. Ouçam-nos. Ué, mas a lei e os profetas já não passaram? Moisés e os profetas já não passaram? Não vigoraram só até João? Por que Abraão ainda está insistindo para que os irmãos do rico leiam a lei e os profetas? Moisés e os profetas? Tem alguma coisa errada, irmãos? Aí o rico insiste, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão, versículo 30. Abraão, porém, lhes respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, a lei e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ora,
O versículo 17 diz: é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Na parábola do rico e do Lázaro, Jesus fala, Jesus contando a parábola, eles têm Moisés e os profetas, devem ouvi-los. E como é que pode então o versículo 16 falar: a lei e os profetas vigoraram até João? Vocês percebem que há um problema aqui no contexto? Há um problema. E eu vou explicar para vocês qual é o problema. Lucas 16:16 não tem verbo no grego original, no texto original. Não tem verbo. O texto diz apenas a lei e os profetas até João. Só isso que diz o texto. A lei e os profetas até João. Então, o tradutor tem que suprir um verbo, porque a frase não faz sentido. A lei e os profetas até João, certo? O texto não faz sentido. O tradutor tem que suprir um verbo. E que verbo o tradutor vai utilizar? Que verbo o tradutor vai utilizar? Ele vai utilizar o verbo que ele acha que é correto. E aí surge a tradução: a lei e os profetas vigoraram até João. Porque ele não acredita que a lei seja mais válida. Então, ele acrescenta o verbo que ele acha que lhe convém. Agora, no caso dos evangelhos, é muito interessante, porque eu não tenho só um evangelho contando a vida de Jesus. Quantos evangelhos nós temos? São 4 evangelhos. E às vezes a mesma história, ou a mesma declaração de Jesus aparece em 2, aparece em 3, e às vezes aparece em 4 evangelhos. A mesma declaração de Jesus. E esse versículo, essa declaração, aparece em Mateus. Essa declaração aparece em Mateus. Mateus capítulo 11, versículo 13. Alguém leia para mim. Mateus 11, 13. Mateus 11, 13, por favor. E a lei profetizaram até João. Opa! Mateus diz, a lei e os profetas... O que diz ali? Profetizaram até João. E em Mateus há o verbo, e o verbo é profetizaram. Então Mateus está correto. Então não tem nada a ver com vigoraram. A ideia é, a lei e os profetas profetizaram até João. Como é que nós devemos interpretar então esse texto? Me digam, a lei e os profetas profetizaram até João. O que isso significa? O que isso significa? A lei e os profetas profetizaram até João. A lei e os profetas profetizaram até João Batista. Até João Batista, a vinda do Messias era uma profecia. De João Batista para cá, vivemos na época do cumprimento. Então, a lei e os profetas profetizaram sobre a vinda do Messias até João Batista. De João para cá, vivemos no seu cumprimento. Então, no caso, primeiro lugar, Lucas 16:16, com o verbo vigoraram, não condiz com o contexto, porque Jesus fala, é mais fácil passar o céu e a terra do que um tio sequer cair da lei. Aí na parábola do rico e do Lázaro ele fala, eles têm a lei e os profetas, pois que ouçam a lei e os profetas. E eu tenho um texto adicional em Mateus que tem um verbo, Mateus 11:13, e que, portanto, é o verbo que eu devo utilizar em Lucas, porque Lucas, por algum motivo, ele escreveu sem o verbo. E aí, deixa eu explicar, então, aquela versão que o irmão leu ali, a Nova Versão Internacional. Era o ano de 1994. No ano anterior, 1993, eu publiquei meu primeiro livro, que foi publicado por uma editora evangélica no Brasil, uma editora batista, Missão da Igreja Batista, aqui do sul dos Estados Unidos, lá no Brasil, a editora Vida Nova. E publiquei o livro em 93, fiz amizade com os editores ali da editora. No ano seguinte eu estava lá, não me lembro por que motivo, e um dos editores, Luiz Saião Batista, ele veio com o Novo Testamento da Nova Versão Internacional. E ele falou para mim assim, Paroski, ó, tá quentinho, acabou de sair do forno, para você. Eu abri
e fui direto em Lucas 16, 16. E lá dizia assim: a lei e os profetas vigoraram até João. Eu olhei para ele e falei: Saião, nós estamos no século 20, isso foi em 94. Falei: Saião, nós estamos no século 20, 2000 anos depois, e você ainda comete um erro desse, Saião? Falei: você não sabe que não tem verbo aqui em Lucas? E se não tem verbo, você vai buscar o texto paralelo de Mateus. Em Mateus 11, 13 diz: a lei e os profetas profetizaram até João. Como é que você introduz o verbo vigoraram? Acontece que todo mundo fazia isso antes dele, ele simplesmente repetiu o que todo mundo fazia. Eu falei: Saião, dá uma olhada aqui, o verso seguinte, verso 17. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Falei: olha a parábola do rico e do Lázaro. Jesus fala que a lei e os profetas estão em vigor ainda, Moisés e os profetas. Como é que você vai cometer um erro desse, Saião? Ele coçou a cabeça, ficou meio envergonhado, tinha algumas pessoas perto. Aí mudou de assunto e a coisa ficou por isso. Alguns anos depois, o Antigo Testamento ficou pronto. Eles começaram pelo Novo Testamento. E aquela lá era a edição só do Novo Testamento. Alguns anos depois, uns 3 ou 4 anos, ficou pronto o Antigo Testamento. E aí eles lançaram a Bíblia completa. E eu recebi uma de presente da Vida Nova. Fui direto em Lucas 16, 16. E aí estava, eles tinham mudado. A lei e os profetas profetizaram até João. E é assim que está na nova versão internacional em português. Essa sua é a nova versão internacional. É a única em português que diz: a lei e os profetas profetizaram até João. É simplesmente um pouco de boa vontade em olhar o contexto, conferir com Mateus o mesmo texto, e nós evitamos um texto equivocado. Um texto equivocado que ensina uma heresia. Ensina um conceito equivocado, que a lei e os profetas passaram. Aí era o ano de 2010, eu estava fazendo meu pós-doutorado lá na Alemanha, na Universidade de Heidelberg, e eu recebo um e-mail do Luiz Saião, 2010. E ele dizia assim: Paroski, baixa o texto da Almeida século 21, acabamos de preparar Almeida século 21, está nesse link aqui, dá uma olhada. E eu baixei, aonde eu fui? Lucas 16, 16. E lá dizia: a lei e os profetas vigoraram até João. Mandei um e-mail para ele, falei: Saião, você não aprende mesmo, né, Saião? Falei: e agora? Você é o editor de 2 traduções, uma diz profetizaram e outra diz vigoraram. Como é que vai ficar agora, Saião? Falei: você cometeu o mesmo erro. Falei: errar uma vez é humano, mas 2 aí já, né? Tal. Bom, o Saião nunca me respondeu esse e-mail. E ele sairia da comissão editorial da Almeida século 21. E a Almeida século 21 continua: a lei e os profetas vigoraram até João. Mas pelo menos a nova versão internacional está corrigida. A lei e os profetas profetizaram até João. Então, eu tenho que ler o texto no seu contexto. Eu tenho que entender a situação histórica, ler o texto no seu contexto, comparar com outros textos bíblicos, e eu vou ter a noção correta, ou pelo menos mais correta, do que está acontecendo. Outras vezes, vamos para um terceiro ponto agora. Outras vezes, eu realmente preciso prestar um pouco mais de atenção naquilo que eu estou lendo. E eu quero convidá-los agora para irmos para Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 21. Jesus diz assim: ouvistes que foi dito aos antigos, certo? Já no 22, o que ele diz? Eu, porém, vos digo. Vamos dar uma olhada no versículo 27 agora. Jesus diz assim: ouvistes que foi dito. No 28 ele diz: eu, porém, vos digo. Vamos no 31. Também foi dito. Versículo 32. Eu, porém, vos digo. Versículo 33.
também ouvistes que foi dito aos antigos. Versículo 34. Eu, porém, vos digo. E finalmente não, tem mais 2 ainda. 38. Ouvistes que foi dito. 39. Eu, porém, vos digo. E finalmente o 43. Ouvistes que foi dito. Eu, porém, vos digo. O que está acontecendo aqui, irmãos? E Jesus diz, ouvistes o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo. Vocês sabem como que os evangélicos interpretam esse texto? Ou esses 6 exemplos? Sabem como que eles interpretam? Alguém sabe? Mudança da lei. Eles estão dizendo, Jesus está mudando a lei. Ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Jesus está mudando a lei, e ele pode, porque ele é Jesus. Jesus está mudando a lei. Todo mundo fala isso, irmãos. Todo mundo fala isso. Jesus está mudando a lei. Eu também estou dando evangelhos lá na faculdade, e essa semana eu expliquei esse texto para os meus alunos. Esta semana. E o livro que a gente usa é um livro evangélico, e diz lá, Jesus é o fundador do novo concerto, está estabelecendo uma nova lei para os seus seguidores. É o que todo mundo fala. Jesus está mudando. Irmãos, é só prestar um pouco mais de atenção. Só prestar um pouco mais de atenção. Como foi que Jesus venceu a tentação no deserto? Vocês se lembram? Está escrito. Bom, se você procurar esta fórmula, está escrito, nos evangelhos, vocês vão encontrar não só aquelas 3 referências ali na tentação, no deserto, mas Jesus usa essa expressão inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Está escrito. Está escrito. São várias as vezes que Jesus usa isto. Outras vezes, Jesus diz outra coisa. Ele diz assim, não tendes lido, não tendes lido. Então, Jesus usa estas 2 fórmulas. Está escrito, ou então, não tendes lido. Seja qual for a fórmula que Jesus está usando, está escrito ou não tendes lido, ele está falando de alguma coisa que está escrito. Está escrito, ou então não tendes lido. Ele está falando de alguma coisa que está escrito. Irmãos, ouçam. Todas as vezes que Jesus cita o Antigo Testamento, ele diz ou está escrito ou ele pergunta, não tendes lido? Vamos de novo agora para esses versículos aí. Versículo 21. Ouvistes que foi dito. Versículo 27. Ouvistes que foi dito. Versículo 31. Também foi dito. Versículo 33. Também ouvistes que foi dito. Versículo 38, ouvistes que foi dito. E versículo 43, ouvistes que foi dito. Irmãos, aqui Jesus não está citando o Antigo Testamento. Jesus não cita o Antigo Testamento desta forma. Jesus cita o Antigo Testamento de 2 formas. Quais são? Está escrito ou não tendes lido. Sabem o que Jesus está citando aí? Jesus está citando a tradição rabínica. O que os rabinos ensinavam. Ouvistes o que foi dito aos antigos. Ele está citando os ensinamentos rabínicos. Vamos para o exemplo número 3, o versículo 31. Versículo 31. Também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltero, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Irmãos, é o seguinte, Jesus está citando Deuteronômio. No versículo 32,
Eu, porém, vos digo, Jesus está citando o que Moisés escreveu em Deuteronômio. E o versículo 31, ouvistes o que foi dito, aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio, isso era o que os rabinos ensinavam. Vocês vão ficar chocados, mas nos dias de Jesus, havia duas escolas de pensamento judaicas. A chamada escola de Shammai e a escola de Hillel. Shammai era mais bíblico, mais fiel à Bíblia. Hillel não era tanto. Mas Hillel tinha mais seguidores que Shammai. E a escola de Shammai acabou desaparecendo e predominou a escola de Hillel, que não era muito fiel ao texto bíblico. Então, se a gente vai lá em Deuteronômio, Deuteronômio diz claramente que aquele que se casar com sua mulher não pode se divorciar dela, a não ser em caso de relação sexual ilícita. É o que está lá em Deuteronômio. Mas Hillel, esse segundo, interpretava o texto assim: não, o que é imoralidade? Qualquer coisa é imoralidade. Se a mulher queimar a comida, é um ato imoral da parte dela, então você pode se divorciar dela. É assim que Hillel ensinava. Irmãos, está na literatura. Mais tarde, estes ensinamentos rabínicos seriam escritos. Nos dias de Jesus, eles só existiam de forma oral. Não haviam sido escritos. Levaria 200 anos ainda para eles serem escritos. E hoje nós podemos ler na Mishnah, é o nome do compêndio. E lá diz claramente que o marido pode se divorciar da sua esposa por qualquer motivo. Inclusive comida mal feita. Está escrito lá. Qualquer motivo. A única exigência era que ele tinha que dar a ela a carta de divórcio. Ele tinha que procurar um escriba, o escriba ia lavrar o termo de divórcio e ele ia entregar isso nas mãos dela. Era a única exigência. Deus nunca permitiu esse tipo de coisa. Lá em Deuteronômio diz, somente no caso de imoralidade ou relações sexuais ilícitas. Então, quando Jesus fala, ouvistes o que foi dito, ouvistes o que foi dito, ouvistes o que foi dito, ele não está citando Moisés. Ele está citando o que os rabinos ensinavam. O exemplo número 6, versículo 43. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso não está no Antigo Testamento, irmãos, em nenhum lugar. Mas os rabinos ensinavam assim, você ama o seu amigo, ama o seu próximo e odeia o seu inimigo. Jesus fala, não, você vai ter que amar todo mundo. Você tem que amar até os teus inimigos. Orar por eles, orar pelos que vos perseguem. Então, Jesus não está mudando o que Moisés escreveu, de forma nenhuma. Vocês estão me entendendo, irmãos? Jesus está simplesmente corrigindo os excessos rabínicos, os equívocos dos mestres de seus dias. Então, esse texto é um texto que continua a nosso favor, que ainda hoje pregamos a lei. E não poderia ser diferente. Vamos agora para os versículos 17 a 20, desse mesmo capítulo. Prestem atenção. Não penseis que vim fazer o quê? Revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para quê? Cumprir. Jesus estava sob a lei. Jesus cumpria a lei como qualquer outro cidadão judeu deveria fazer. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violaram destes meus mandamentos, prestem atenção agora. Aquele, pois, que violar, versículo 19, aquele, pois, que violaram destes meus mandamentos, posto que dos menores, e assim fazer o quê? Ensinar. Quem é que ensinava? Os rabinos. Jesus está pensando neles. Aquele que violar e assim ensinar aos homens será considerado o mínimo no reino dos céus. Isso é uma figura de linguagem para dizer que não vai entrar no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Versículo 20. E agora preste atenção no versículo 20.
porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Jesus estava pensando nos escribas, nos rabinos. Escriba, rabino, mestre da lei, tudo significa a mesma coisa, eram as mesmas pessoas. Jesus estava pensando nos rabinos quando dissertou sobre essas questões. Eram os rabinos que interpretavam de modo errado e ensinavam assim. E Jesus está pensando neles. Jesus fala, não é assim. Eu, porém, vos digo, Jesus é fiel ao texto bíblico. Jesus é fiel à lei, Jesus é fiel a Moisés, Jesus é fiel aos profetas. Ele sempre foi assim. Então, irmãos, às vezes um pouco mais de atenção ao texto é suficiente para nós resolvermos alguns problemas. Muitos problemas. Colocar o texto na sua moldura histórica, colocar o texto no seu contexto literário, ler o texto com atenção, cruzar informações com outras passagens bíblicas, são mecanismos, ferramentas que nós temos hoje que são muito simples e ajudam a resolver uma série de problemas. Existem, todavia, questões difíceis de serem interpretadas na Bíblia. Existem. A Bíblia foi escrita quantos anos atrás? O último livro da Bíblia foi escrito quantos anos atrás? 2000 anos atrás. O último livro, Apocalipse, 2000 anos atrás. O livro de Gênesis foi escrito quando? 3.500 anos atrás. É muito tempo. Numa outra língua, outra época, outra cultura. Outra época, outra cultura. É difícil para nós entendermos tudo que está lá. Existem obstáculos que precisam ser transpostos. Se é um assunto corrente, um assunto moderno, fica fácil. Se alguém chegar para mim e falar, fake news, ninguém precisa me explicar nada, certo? Um dia desse eu recebi uma mensagenzinha, um WhatsApp, dizendo da origem da palavra fake. Você conhece essa ou não? É de Minas. A palavra fake vem de Minas. Ela é usada para pessoas que não têm uma aparência muito bonita. Fulano é fake, dói. Entendeu? É de Minas essa palavra. Mas alguém fala, fake news. Eu imediatamente penso no Trump, ou eu penso lá no Brasil agora, que está um bombardeio de fake news para todo lado lá. Ninguém precisa me explicar nada. Eu ouço essa expressão e eu entendo. Mas de repente eu leio na Bíblia, amontoar brasas sobre a cabeça de alguém. Minha nossa, se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Se tiver fome, dá-lhe de comer. Porque ao assim fazer, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Que diacho é isso? Amontoar brasa viva sobre a cabeça de alguém? Sabe, são figuras de linguagem que eram usadas no tempo bíblico e hoje eu não entendo. Amontoar brasas vivas sobre a cabeça de alguém significa fazer com que a pessoa se envergonhe do que fez. Então, se o seu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Se tiver fome, dá-lhe de comer. Porque ao assim fazer, você fará com que ele se envergonhe do mal que ele fez. Amontoar brasas vivas sobre a cabeça de alguém. O texto diz que Adão, certa vez, estava caminhando pelo jardim na viração do dia. Quando Deus veio falar com ele, na viração do dia. Que horas que é a viração do dia? Na viração do dia. É um jeito de falar que nós não usamos mais. Ao entardecer. Adão estava caminhando no jardim ao entardecer. A Bíblia está repleta de figuras de linguagem. E figuras de linguagem são um problema. Eu fui pastor em Santa Catarina, e um dia eu fui visitar o meu primeiro ancião, e só estava o filho dele, Gilmar, de 11 anos, e eu falei, Gilmar, cadê o seu pai? Meu pai foi fazer o rancho. Eu sou do Paraná, sou do norte do Paraná. Isso foi em Santa Catarina. Eu falei, Gilmar,
Eu nem sabia que vocês tinham um sítio. Não, nós não temos sítio. Falei, onde é que está o seu pai, Gilmar? Foi fazer o rancho. Bom, Santa Catarina, fazer o rancho é ir no mercado fazer a compra da semana, do mês. Entendeu? Foi fazer o rancho, foi fazer a compra da semana, do mês. Eu sou do norte do Paraná, como eu lhes falei. Não sei quantos aqui conhecem o norte do Paraná. Cidade de Cianorte. Cianorte, Maringá, Umuarama, são cidades planas. O norte do Paraná é plano. Plano. Mas por algum motivo, naquela região, quando alguém vai para o centro, ele simplesmente fala, eu vou subir. Onde é que você está indo? Vou subir. E para o centro. Todo mundo entende. Cadê fulano? Subiu. Foi para o centro. Eu era noivo e fui visitar minha mãe. E a minha noiva me liga na sexta-noite para falar comigo. Cadê o Wilson? Subiu, disse a minha mãe. E ela era de São Paulo, a minha noiva. E em São Paulo eles não usam essa expressão. E ela me disse depois que ficou pensando onde é que ele está. Está consertando o telhado, antena de televisão, foi arrebatado e eu fiquei. Não é? Que aconteceu com ele? A cidade é plana. Mas cadê o Wilson? Subiu. Foi para o centro. São figuras de linguagem. Existe até o dicionário do baianês, não é? São expressões que só se usam lá e só eles entendem. É uma outra língua. Todo lugar tem as suas figuras de linguagem. Todo lugar. E se você começar a perceber, brasileiros que moram nos Estados Unidos têm muitas expressões aportuguesadas. Muitas expressões aportuguesadas. Logo que eu cheguei na Andrews em 96, um amigo, nós estávamos juntos assim, e ele falou assim, eu aparquei meu carro ali. Aparcar o carro. Aparcar o carro. Bom, vocês entenderam o que eu quero dizer. São expressões idiomáticas. A Bíblia está repleta disso. Por quê? Porque eram pessoas reais como vocês e eu, que falavam uma língua, num contexto, numa época. E eu, às vezes, posso ser confundido com essas expressões. Quando Jesus fala, por exemplo, dos fariseus, Jesus diz assim, completai a medida, enchei a medida de vossos pais. Enchei a medida de vossos pais. O que significa encher a medida dos pais? Significa simplesmente completar aquilo que os pais começaram. Encher a medida dos pais, completar aquilo que os pais começaram. Então, irmãos, a Bíblia, ela é fácil e é difícil ao mesmo tempo. É a palavra de Deus para nós. Ela não foi escrita diretamente para nós, mas existe uma transcendência na Bíblia. Os seus ensinos estão ali para nós. E eles são preciosos, são ensinos que podem nos trazer a vida eterna. Paulo falando a Timóteo, desde a infância conheces as sagradas letras, não é? Que podem tornar-te apto para a vida eterna. Qualquer pessoa pode ter acesso à Bíblia e lê-la e interpretá-la corretamente. Mas sempre existem coisas difíceis. Jesus precisou interpretar para os discípulos. Pedro reclamou das passagens difíceis nas cartas de Paulo. Às vezes eu preciso um pouco mais do que simplesmente oração. Eu preciso ler um livro, preciso pegar um bom dicionário, preciso pegar um comentário bíblico, ou preciso chegar para o pastor, e é papel do pastor, interpretar a Bíblia também. Só que tem uma coisa, não se esqueçam disso. Nem pastor, nem professor de teologia é uma enciclopédia ambulante. Podemos não ter a resposta na hora, mas é dever do pastor, do professor, trazer no dia seguinte. Eu não sei, mas vou trazer a resposta. É papel dele. Mas muitas vezes nós não precisamos dar esse trabalho extra para o pastor. É simplesmente uma questão de abrir um livro, de dar uma lida aqui, ler esse artigo, ler esse material. A verdade é, irmãos, a interpretação da Bíblia é uma coisa extraordinária, é uma coisa gostosa.
mas eu preciso saber usá-la com propriedade. É muito fácil errar na hora que eu estou lendo a Bíblia. É muito fácil cometer erros. E é por isso que existem tantas pessoas aí. Tantas pessoas. Existe um videozinho, estou me lembrando agora. Existe um videozinho na internet de um repórter da Globo que foi entrevistar um pastor de desses grupinhos de fundo de quintal no Brasil. Esse pastor estava tendo relações sexuais com as mulheres da sua igreja. E ele tinha uma base bíblica para isto. Quando Deus fala para Oséias, vai, pega uma mulher adúltera e se casa com ela. Esse pastor não estava vendo o acento no U. Então ele leu para o repórter, olha aqui o que a Bíblia diz, vai, pegue uma mulher do teu povo e adultera. Só que não é o que o texto diz. O texto diz adúltera. Existe picareta para todo lado, irmãos. Sabe? Existe picareta para todo lado. Nós dizemos ter a verdade, nós temos o dever de ler a Bíblia corretamente, usá-la com propriedade. Se a Bíblia não falar por si só, se ela não se sustentar a si mesma, então eu não posso dizer que a minha interpretação é melhor do que a do meu vizinho. Eu tenho que dar razões bíblicas para a fé que eu tenho. Então, que Deus possa nos abençoar, irmãos, para que nós possamos ler a Bíblia, estudar a Bíblia e saber usá-la. Às vezes temos que gastar um pouco mais de tempo. As coisas foram ficando complicadas. Nos primórdios do cristianismo não existia faculdade de teologia. Não existia. Mas à medida que o tempo foi passando, a língua foi mudando, a cultura foi mudando, a Bíblia foi ficando cada vez mais difícil, mais difícil, mais difícil, até que chegou o tempo que precisou ter uma faculdade de teologia para se explicar a Bíblia. Eu posso talvez não ter acesso a uma faculdade, mas eu posso ter acesso a um bom livro, um bom dicionário, um bom comentário, e são ferramentas que me ajudam bastante na hora de estudar e de interpretar a Bíblia. Bom, que Deus possa abençoá-los, irmãos. Eu não sei se há alguma pergunta, direto para a oração. Tá bom. Amanhã à tarde, então, vamos dar tempo para perguntas. Se você tiver, traga a sua pergunta. E se eu tiver a resposta, eu respondo. Se não, eu digo, não sei. E aí o pastor vai estudar durante a semana e vai trazer no sábado seguinte para vocês. Vamos ficar em pé para a oração. Nosso Deus e Pai, obrigado por mais este sábado. Obrigado pela semana abençoada e mais ainda por este dia que podemos descansar, tirar momentos para mantermos comunhão contigo e uns com os outros. Ajuda-nos, Senhor, abençoa-nos para que seja um sábado feliz na Tua companhia e na companhia de uns com os outros. Sobretudo, te agradecemos pela Tua palavra e te pedimos que nos ajudes a estudá-la, a lê-la corretamente e tirarmos lições válidas, corretas, que podem, como diz Paulo, nos tornar aptos para a vida eterna. Queremos usar a Bíblia com correção, com precisão, e pedimos a Tua ajuda, a Tua guia, a orientação do Espírito para isto. Despede-nos agora com a Tua paz, com o Teu amor, dá-nos uma boa noite, em nome de Jesus, amém.